Bom dia, igreja! Bom dia! E as mamães aqui presentes, como estão hoje? Bem, né? Véspera do dia de vocês, programação toda preparada para vocês. E para mim, é uma alegria muito grande poder falar com vocês neste dia. Principalmente porque eu ainda não sou mamãe, estou me preparando para isso, né? Então, preparei também uma mensagem especial para vocês, que já têm essa oportunidade. Enquanto eu estava pensando no que falar hoje, eu decidi começar a conversa, né, um pouquinho sobre mamães, o dom de Deus, falando de profissões. Nossa, Raquel, profissões? Profissões. E para começar a falar sobre profissões, eu quero ver que profissões nós temos aqui na igreja. Então me ajuda, que profissões nós temos representadas aqui hoje? Profissão mesmo. Professora. Temos professores? Tem professores? Temos algum advogado? Construtor? Temos lá atrás. Que mais? Tem engenheiro, professor de educação física. Temos vários. Agente de saúde. Quem paga imposto, tá certo. Mais alguma profissão? Os aposentados. Qual? Psicólogo, muito bom. Quem mais? Padeiro. Confeiteiro. Nossa, esse é muito bom, hein? Padeiro. Motoristas. Temos vários profissionais aqui na igreja hoje. Eu trouxe também algumas imagens de algumas profissões. E algumas profissões diferenciadas. Então nós temos profissões que lidam com construções, que a gente comentou, profissões que lidam com pessoas doentes e lidam com a vida, porque elas acabam vendo pessoas que acabam até morrendo na frente delas ali no seu dia a dia. Pessoas que lidam com as crianças e elas acabam fazendo muitas vezes o trabalho que o pai não faz em casa. Então tem que moldar o caráter dessa criança, o que é uma tarefa extremamente difícil. Temos pessoas que lidam com comércio, com produtos, produzem, por exemplo, na confeitaria, se tiver algum problema no produto que está sendo vendido na padaria, coitado da Érica, vai ouvir pelo mês. Policial, ele lida com bandidos. Será que não é uma profissão difícil? Policial lidar com pessoas que não têm medo de usar uma arma contra outra pessoa? São alguns exemplos. E a pergunta que eu trago hoje é: qual é a profissão mais difícil de todas essas que nós falamos hoje? E para responder essa pergunta eu trouxe um vídeo. Esse vídeo vai responder pra gente qual dessas profissões é a mais difícil de todas. Vamos ver. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate
throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Então, o trabalho mais difícil do mundo é a diretora de operações, conhecida tradicionalmente como mãe. 3 letrinhas. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu me senti como os entrevistados, porque eu não tinha assistido. E quando eles começaram a falar, nossa, uma profissão que trabalha 24 horas por dia, sem direito de dormir, sem direito de você parar para comer enquanto o outro não tiver comido ainda. Se você não tiver à noite com sono, tem que ficar acordado, porque o seu associado precisa da sua ajuda. Teve uma entrevistada que comentou, será que isso é legal? Parece que não, né? Porque é desumano, a outra falou. Mas existem bilhões de pessoas trabalhando nessa profissão, a profissão mais difícil do mundo. E por isso, mamães aqui presentes, minha mamãe linda, feliz Dia das Mães para todas vocês. Vocês estão atuando na profissão mais difícil do mundo. Como disse outra entrevistada, vocês são incríveis. Porque para conseguir realmente aceitar carga horária desse jeito, passar por uma entrevista de emprego dessa maneira, vocês são realmente incríveis. Parabéns por serem as mamães que são. E na Bíblia nós temos também várias histórias de mamães incríveis, como vocês. Mamães que também atuaram nessa profissão mais difícil do mundo. E também foram muito bem nessa profissão, porque elas tinham a ajuda do principal de todos os educadores. E eu decidi conversar hoje um pouquinho sobre uma dessas mamães, que é a mamãe Joquebede. Joquebede era judia, da tribo de Levi. E Joquebede, ela viveu lá no Egito, na época em que o povo de Israel estava cativo. Na época que eles já eram escravos. Só que, no começo da história do povo de Israel no Egito, eles não passavam por essas dificuldades. Lá no livro de Gênesis conta que eles foram convidados para viverem na terra do Egito, lá na época de José. Então José, como governador do Egito, era muito amigo de Faraó, e Faraó convidou o pai de José, toda a família, todas as mulheres, a trazerem o gado, a trazerem toda a família deles para morar na terra do Egito. E eles moravam na terra de Gósen. Só que a família deles foi crescendo, e o povo de Israel começou a ficar muito forte. E depois que José morreu e que o faraó também morreu, a nova dinastia que assumiu o poder começou a ficar preocupada com aquele povo. Porque era um povo muito grande. E se eles em algum momento decidissem tomar o poder, eles conseguiriam fazer isso. Então começaram a ficar com medo deles. E Faraó, em uma tentativa desesperada de tentar frear o crescimento do povo de Israel, ele deu uma ordem terrível naquela época. Eu peço que vocês abram suas Bíblias agora em Êxodo 1, versos 15 e 16. Qual foi essa ordem que o faraó deu para tentar frear o crescimento de Israel? O rei do Egito,
falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse a essas enfermeiras: quando ajudardes as hebreias no parto, observai o sexo das crianças. Se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Nós sabemos que tem enfermeiras aqui com a gente hoje. Imagina agora vocês serem chamadas pelo chefe de vocês para que nos momentos em que vocês ajudarem as mulheres a darem à luz ali na hora do parto no hospital, se for um menininho, você é obrigada a matar essa criança. Era uma ordem terrível, absurda, que Faraó deu para aquelas parteiras da época. E as parteiras agora saíram para fazer o seu trabalho, e as hebreias eram uma imensidão de mulheres. Todo dia tinha muitas e muitas ganhando neném. E agora, quando elas estavam ali ajudando as mulheres a dar à luz, elas viam um bebezinho, aquele bebezinho lindo, chorandinho. E se elas percebiam que era um menino, elas tinham que matá-lo. Só que a Bíblia fala que essas mulheres, elas não tinham coragem de fazer isso. Elas não tinham coragem de pegar aquele bebê lindo ali dos hebreus e matar porque era um menino. E elas começaram a falar para o faraó que as mulheres hebreias eram muito fortes. E quando elas chegavam na casa das mulheres, elas já tinham dado à luz. Nem precisavam da ajuda delas. Então elas não tinham a oportunidade de obedecer ao rei. E Deus abençoou muito essas mulheres por causa disso, por terem salvado a vida de muitas crianças naquela época. Só que não demorou para Faraó perceber que alguma coisa não estava dando certo no plano que ele tinha. E quando ele percebeu que o povo continuava crescendo e tinham crianças para todos os lados dos hebreus, ele decidiu tornar a ordem ainda mais terrível. E a mudança está lá no verso 22, Êxodo 1, 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então agora não eram mais as enfermeiras que teriam aquele trabalho terrível. Era o pai e a mãe. Imagina agora você esperando o seu bebezinho. Quando ele nascesse, você teria que deixar de lado todo aquele laço de amor total entre mãe e filho para jogar o seu filhinho no rio Nilo, sem nenhuma piedade. Essa era a ordem do rei. E se você não fizesse isso, a sua vida estaria em perigo. Então você morreria se você não obedecesse o que o rei estava ordenando. O terror, ele realmente pairava entre os hebreus nessa época. E Joquebede, a mãe que nós vamos conversar um pouquinho hoje, ela vivia nessa época. E para piorar a situação, ela estava grávida nessa época. Ela estava grávida do seu terceiro filho. E eu imagino como deve ter sido terrível aquela gravidez para Joquebede. Porque ela não sabia se teria um menino ou uma menina. Mas o que ela sabia é que ela queria acompanhar o crescimento do filho dela. Ela queria ver o filho dela, independente do sexo da criança, queria vê-lo caminhar, dar seus primeiros passinhos, ouvir as primeiras palavras, levá-lo na sinagoga na época para ouvir as histórias sobre o Deus de Israel. Ela queria cuidar daquela criança. Só que agora ela não podia nem sequer mostrar a gravidez. Ela tinha que esconder a gravidez para que o mínimo de pessoas soubesse daquilo, para salvar a vida daquela criança. E agora vamos passando os meses, 1, 2, 3, 4, 7, 8. A ansiedade começa a tomar conta de Joquebede porque está chegando o momento do parto. Está chegando o momento dela ter que decidir se vai jogar o filhinho no rio ou se vai poder cuidar da menininha. E ali agora, no momento do parto, ela recebe uma ótima notícia. Seu bebê é saudável. Não só saudável, mas é lindo. Só que junto com aquela notícia feliz, veio uma notícia terrível. Era um garotinho. E agora, sabendo que ela tinha um garotinho lindo, saudável, o que aquela mãe faria? E aquela mãe, Joquebede, era muito corajosa. Vamos ver o que ela fez. A mulher concebeu, então, teve à luz um filho, e vendo que ele era formoso, que mãe não acha seu filho formoso, né? Toda mãe acha seu filho lindo. E ela, vendo seu bebezinho, decidiu escondê-lo por 3 meses. Lá em Êxodo 2, verso 2. Deus deu coragem para Joquebede. E ela decidiu colocar a sua própria vida em risco para esconder aquele bebê. Só que como que se esconde um bebê?
Um bebê chora. Um bebê chora por tudo. Um bebê chora de fome, um bebê chora porque tá molhadinho os paninhos em volta, um bebê chora porque tá com cólica. Aquela mãe tinha que cuidar daquele bebê mais que 24 horas por dia, porque aquele bebê não podia chorar. Se tivesse alguma coisa errada com aquela criança, e seu choro fosse ouvido, podia ser o fim daquele bebê. E agora aquela mãe, com todo carinho e atenção, consegue esconder o seu bebezinho por 3 meses. Só que chega um momento em que não tinha mais condições. Ela percebeu que seu filho seria descoberto. E tanto o bebê quanto ela seriam mortos. E ela pede a Deus agora sabedoria, para que ela conseguisse uma estratégia para salvar o seu bebezinho. E pedindo a Deus sabedoria, Deus deu a ela uma ideia extraordinária. Lá em Êxodo 2, verso 3. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Mamãe Joquebede, ela teve uma ideia de fazer um cestinho. Ela jamais pegaria o seu bebê e jogaria no rio. Ela fez então um cestinho com muito cuidado, uma artesã Joquebede, e ela impermeabilizou aquele cestinho. Deixou ele completamente prontinho para que o bebê estivesse ali dentro quentinho e sem nenhuma infiltração, sem entrar água, mesmo no rio. E agora, com o cestinho pronto, Joquebede chama a irmã do menininho, a Miriam, irmã mais velha, e as duas seguem até o rio Nilo. E eu, imaginando essa cena, vejo Miriam segurando o cesto e Joquebede abraçando bem forte o bebê. Porque ela não sabia o que aconteceria com aquele bebê. Podia ser o último abraço que ela tivesse dando naquele nenenzinho. E agora ela abraçando forte, eles chegam ali ao lado do rio Nilo. Se abaixam, bem na borda, colocam o cestinho. E Joquebede era muito sábia. Ela não colocou o bebezinho no rio Nilo em qualquer momento. Ela pesquisou. E ela sabia que aquele local onde estava o cestinho era exatamente o local onde a princesa tomava seu banho, a filha do faraó. E agora ela orava para que a princesa viesse naquele momento, no momento de sempre, e encontrasse aquele... Uma mamãe, ainda que não esteja com o seu filho, ela precisa saber onde seu filho está, com quem seu filho está. E abrindo o cestinho, viu o menino, e eis que ele chorava. Então teve que cuidar do seu filho e ainda de receber um salário, para conseguir cuidar e conseguir que ele crescesse com tudo que ele precisava. E se ela quiser, né? Já pode ver. Só que na década de 80 não era possível. E lá em Rondônia, então, mais complicado ainda. Não, ela não tinha dor. Não tinha nenhuma dor. Os médicos começaram a ficar preocupados com aquilo, porque foram passando as horas e aquela mamãe não sentia dor, e a bolsa já tinha estourado há bastante tempo. E quando as enfermeiras se aproximaram, perceberam que ela estava com uma hemorragia muito grave. E agora, com a hemorragia, os médicos começaram um desespero no hospital. Médicos para um lado, enfermeiros para o outro lado, precisariam fazer uma cesárea de emergência naquela mamãe. E levam ela então para a sala de cirurgia. E lá em Rondônia, para piorar a situação, ainda era muito complicada a situação de energia elétrica. Então, além da mamãe já estar num estado bem complicado para ganhar aquele bebê, ainda havia a possibilidade de acabar a luz no meio do parto. Então começaram a ligar vários motores de emergência que tinham para que isso não acontecesse e o bebê não fosse afetado. O parto foi possível, aconteceu. Só que quando o bebezinho nasceu, diferente de outras crianças que nascem chorando, ou logo depois da batidinha no bumbum dão os seus primeiros gritinhos, aquele bebê não chorava. E não tinha jeito de fazer o bebezinho chorar. E a mamãe, contando pra mim, ela lembra que o bebê estava roxo, totalmente roxo. E quando ela percebeu aquilo, os médicos viram também, um médico gritou com a enfermeira bem na hora e pediu que a enfermeira tirasse a sua máscara, porque ele precisaria fazer uma respiração boca a boca naquela criança, na década de 80. E agora o médico fazendo a respiração boca a boca, tentando reavivar aquele bebê, e a mamãe olhando tudo aquilo e pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ouvir a primeira palavrinha do meu filho? Será que eu vou conseguir ver os primeiros passos dele?
médicos tentando reavivar o seu bebê. E eles conseguem reavivar a criança. A criança vai para a incubadora, passa algumas semanas, meses, e fica bem, tranquilo. Vai para casa. A mamãe teve a oportunidade de cuidar da sua criança, do seu filho. E agora, com mais alegria no seu coração, agradecida a Deus pela vida do seu bebê, ela leva o bebê na igreja. Acompanha o seu filhinho no hall do berço. Vê ele ouvindo as historinhas das professoras, cantando os hininhos, participando do momento infantil. E aquele bebê vai crescendo, aquela criança vai crescendo, passa para o jardim da infância. É um menino muito inteligente. Só que aquela mamãe não imaginava que a situação não continuaria tão bem dali a alguns anos. Quando o garotinho completou os seus 6, 7 anos, os familiares começaram a perceber que ele tinha dificuldades para correr e para subir escadas. E começaram a perguntar para o pai e para a mãe se já tinham levado aquela criança no médico, porque alguma coisa estava errada. Ele não era normal do lado dos outros pequenininhos. E a mamãe e o papai começam então a procurar especialistas para descobrir o que aquela criança tinha. E os primeiros especialistas falaram que estava tudo bem, que não havia nada, ele fazia exames e não aparecia nenhum problema. Até que eles chegaram em uma médica, que depois de pedir alguns exames específicos, descobriu que aquele garotinho de 8 anos tinha. Ele tinha uma doença chamada distrofia muscular. E a médica agora chama aquela mamãe e aquele papai na sala do consultório e conta para ela que o seu filho não vai mais andar. Ele vai aos pouquinhos perder os movimentos das suas pernas e não poderia mais movimentar-se. E aquela mamãe que tinha visto seu bebezinho dar os primeiros passos, tinha ajudado quando ele era pequenininho, agora ela viria o seu filho aos poucos deixar perder essa oportunidade de caminhar e de correr como as outras crianças. E as coisas foram acontecendo exatamente como aquela médica disse. Aos poucos aquela criança foi perdendo seus movimentos. E quanto mais o tempo ia passando, mais aquela mãe amava seu filho. Aquela mãe com uma coragem imensa, ela deixava tudo o que ela precisava para ajudar o seu filho. Se aquele menino precisava de ajuda em casa, ela ajudava. Se ela estava trabalhando e ele ligava para ela, saía do trabalho e ia até ele. Ela ia na igreja com ele, levava ele para a escola. Aquela mãe com amor imenso e muita coragem assumiu a responsabilidade que ela tinha. E conversando com essa mãe há alguns dias, ela me disse que a maior alegria dela é poder ajudar o seu filho. Não só o seu filho, mas também ter a amizade da caçula, porque ela também foi abençoada com outra filha. E os amores maiores da vida que ela tem, da vida dela, são os filhos que ela tem. Ela ama demais esses filhos. E essa mãe é uma mãe muito corajosa. Essa mãe é um exemplo, uma inspiração para qualquer outra mãe. E por isso eu convido ela agora, Rosângela, para que ela venha aqui à frente pegar uma lembrança, uma homenagem, por ela ser essa mãe tão corajosa que ela é. Eu fiquei muito feliz de reconhecer a sua história. Tem muitos outros detalhes, mas melhor não contar, senão a gente fica aqui o dia inteiro. Mas a Rosângela é uma mulher muito corajosa, uma inspiração. E o que mais interessante da história da Rosângela é que em todos os momentos ela confiou muito em Deus. E ela sempre colocou os seus filhos nos caminhos de Deus. Desde pequenininha ela trazia o Anderson, a Adrianinha para a igreja. Até hoje eu os acompanho e ela vê os seus filhos participando, os dois no caminho certo. Então parabéns por tudo que você tem feito, Rosângela. Só que a Rosângela, como uma mulher muito corajosa, ela agora não vai levar o presente para casa. Ela vai escolher uma outra mãe aqui presente para ela entregar esse presente. E eu peço, Rosângela, que você entregue essa caixa de presente para uma mãe batalhadora.
Fernanda. Todas as mamães têm características que chamam a atenção, que são exemplos. E a Fernanda, a gente que conhece a história dela também sabe como ela é realmente batalhadora. Pode pegar. Parabéns, Fernanda. A Fernanda, assim como a Rosângela, é um exemplo. A gente sabe como a Fernanda faz o possível para a Chaya, para o Taylor, para a Isabela, para o Isaac, estarem na igreja, participarem das atividades. E ela tem a alegria de ver os 4 também participando aqui com a gente. Então, parabéns, Fernanda. Só que esse presente também não vai ser seu. Eu peço agora que você entregue esse presente para uma mamãe que foi como Joquebede. Joquebede era uma mãe cuidadosa. Ela sabia onde seus filhos estavam, sabia com quem eles estavam e sempre tinha eles pertinho. Então agora você vai escolher uma mamãe bem cuidadosa para receber esse presente de você. Irmã Rosana. Irmã Rosana também é um exemplo. Está aqui hoje com a Kelly, com a Bianquinha. E vai receber então um presente da Fernanda. Só que esse presente também não vai ser seu, você. Nós vimos na história de Joquebede que a mamãe ela precisa de muita sabedoria para poder guiar os seus filhos no caminho correto. Então, por isso, eu peço que você entregue esse presente agora para uma mamãe muito sábia que você conhece. É Leia. Leia. Mamãe. Todos sabem o motivo por que eu chamei a Leia. A Leia é minha segunda mãe. Por ela eu estou aqui hoje. Amém. Só que mamãe, você também não vai levar esse presente para casa. Além de sabedoria, uma mamãe para guiar o seu filho no caminho correto, ela precisa ter muita comunhão com Deus. Precisa realmente ter o apoio de Deus para guiar os seus filhos. E para isso, a mamãe precisa orar muito. E eu peço agora que você entregue esse presente para uma mamãe de oração que você conhece aqui na igreja. A irmã Dina. A irmã Dina. Irmã Dina, por favor. Dina hoje está aqui também com a Beth, os netos. Irmã Dina, parabéns por ter essa mamãe de oração que inspira aí há bastante tempo muitas mamães. Só que esse presente também não vai ser seu. Além da mamãe orar, pedir sabedoria, ser corajosa, batalhadora, a mamãe ela precisa dar um exemplo para os seus filhos. Precisa ser atuante na igreja, para que os seus filhos vejam que isso é bom e também sigam os mesmos caminhos que ela. Então eu peço que você entregue esse presente para uma mamãe bem ativa aqui na igreja. Elizabeth.
A mamãe entregando para a filha, que também é uma grande mamãe. Cat, parabéns também por ser essa pessoa tão ativa que inspira não só seus filhos, mas também outros filhos aqui na igreja. Só que esse presente ainda não será seu. Agora, eu quero que você escolha aquela mamãe que, além de apresentar essas características todas, também é uma mamãe que mostra amor para as pessoas. Aquela mãe que você percebe que, além de amar os seus filhos, ama os filhos das outras e ama as pessoas que precisarem da ajuda dela. Uma mamãe que tem um coração enorme. Irmã Natália. Irmã Natália, então, recebe um presente agora da Beth. Parabéns, Natália, por ser essa mamãe com um coração enorme. E mamães não vão embora ainda. A Natália, como é a mamãe que tem um coração enorme e ama todo mundo e quer sempre o bem das pessoas, você agora vai abrir essa caixinha e distribuir esses presentinhos entre todas as mamães aqui presentes. Começando então pelas da frente e pelas da igreja. Peço que todas as mães que estão na igreja agora se coloquem em pé, que a irmã Natália, junto com a ajuda aqui das nossas amigas e da nossa equipe, vai distribuir uma lembrancinha para cada uma de vocês, antes do nosso encerramento. Para mostrar a imensidão de características que vocês, mamãe, precisam ter para desempenhar essa profissão tão difícil. E se alguma de vocês, mamães, em algum momento percebeu que ainda não tem alguma dessas características, eu peço agora que vocês conversem com Deus. A Bianquinha vai cantar pra gente uma música especial para as mamães. Enquanto ela canta, peço que cada mamãe pense nos seus filhos, na sua família, e cada filho que ainda, cada filha que ainda não é mamãe, e cada filho que nós temos aqui, algum dia será papai, que você pense agora na mamãe que você tem
da esposa que você tem e ore por ela, enquanto a Bianquinha canta. Que vocês possam entregar a vida de vocês e da família de vocês nas mãos do nosso querido Deus. Essa música? Essa? Ué? Você sabe qual que é a caixa de CD? Mas é que não vinha. Segura aqui pra mim. Eu não sei o nome da música, né? Então eu tenho que ver a música aí. Nossa, pior coisa. Mas não é. Ela passou essa música, será? Eu acho que eu vi que ele tem, se ele tá passando essa 3 vezes, é a 4ª vez já que ele vai. Efeito de filmagem. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram.
ser pureza, mas sabe quem eu sou. E acha que eu sou perfeita, não. Quer dizer carinho, bom. Quer dizer beijinho, bom. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e do que você errou, eu venci. Eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe. Você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Querido Deus, estamos aqui hoje para agradecer de maneira muito especial pela mãe que Tu colocaste na nossa vida. Obrigada por essas mulheres tão fortes, corajosas, batalhadoras, sábias, cuidadosas, que têm nos protegido e nos trouxeram até aqui. E seja abençoando cada uma delas de maneira especial. O Senhor conhece as dificuldades que existem na vida de cada uma. Que o Senhor agora venha realmente atuar de maneira muito especial. Abençoe cada mamãe, abençoe cada família, abençoe cada filho aqui presente. E que nós possamos todos juntos estar um dia nas mansões celestiais contigo. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.